Então, a tendência é que a gente tenha aí essa estrutura. E aí, pessoal, atuar na lei agora, nova, com segurança, tranquilidade, é fundamental para que o seu nome seja lembrado quando se falar da nova lei de licitação. Eu quero conversar com vocês acerca de 3 passos que você precisa saber antes de realizar uma dispensa de valor. Então, vamos lá. Para começar, o que é a dispensa de valor? A dispensa de valor, pessoal, ela nada mais é do que uma situação regulamentada na lei em que a administração pública pode contratar sem realizar procedimento licitatório para contratações de valores mais baixos. O que são valores mais baixos? Na nova lei, é considerado dispensável contratações de até 50 mil reais. Esses valores foram atualizados, hoje a gente está em 57.100. E para obras e serviços de engenharia até 114.200. Então, dentro desses limites, até 57 mil para aquisição de bens e serviços, até 114 mil para obras e serviços de engenharia, a administração pública pode contratar sem licitar. A gente tem visto algumas situações em que os agentes públicos começaram a verificar que a nova lei de licitação trouxe valores muito altos, mas não entenderam os gestores, na ânsia de utilizar os valores da nova lei de licitação, em algumas situações começaram a utilizar a nova lei sem atender às regras procedimentais da nova lei. É importante a gente lembrar que a 14.133, ela diz expressamente que é possível utilizar a 14.133 ou a 8.666 nos procedimentos abertos. No entanto, não é possível combinar os dois sistemas. Então eu não posso utilizar a nova lei de licitação no que diz respeito aos valores, seguindo o procedimento da lei anterior, tá? A lógica aqui é de que essa estrutura da dispensa de valor, quando feita nos valores e nos moldes da lei 14.133, precisa não só respeitar os valores, mas também respeitar o procedimento da lei 14.133. E aí, o que acontece? A gente tem vários requisitos, mas eu queria falar dos 3 primeiros requisitos necessários. Processo de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, ele precisa ser instruído com alguns documentos, diz o artigo 72. Primeiro, o documento de formalização de demanda. E, se for o caso, o estudo técnico preliminar, o mapa de risco, termo de referência, projeto básico e projeto executivo. Então, preste atenção que o estudo técnico preliminar, no âmbito das contratações diretas por dispensa, ele não é obrigatório. A lei fala estudo técnico preliminar, se for o caso. Então, é possível substituir o estudo técnico preliminar simplesmente pelo documento de formalização de demanda. Então, o documento de formalização de demanda pode substituir o ETP e ser o único documento elaborado pelo órgão demandante quando a gente trata de dispensa. Então, aqui não é obrigatória a elaboração do ETP, como a gente já viu que é obrigatória no caso de licitações, né? Quando se tratar de licitação, seja pregão, seja concorrência, o estudo técnico preliminar é um documento obrigatório. Então, o órgão demandante precisa elaborar o estudo técnico preliminar se ele quiser demandar ali uma contratação por procedimento licitatório. Então, ele precisa, no caso da dispensa e da inexigibilidade, se for o caso. Então, por exemplo, no âmbito da normatização federal hoje, se dispensa o ETP, a IN 67 de 2021, ela dispensa o ETP, por exemplo, para as dispensas de valor, mas ela não dispensa o ETP para inexigibilidade, porque a lei fala se for o caso, e aí cabe a normatização entrar no tema. Além do documento de demanda, do ETP, se for o caso, né, TR e tudo mais, também tem que ser feita
a pesquisa de preço, a estimativa de despesa, que deve ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 da lei, que, no âmbito federal, é regulamentado pela IN 65 de 2021. Então, os critérios de pesquisa de preço vão seguir mais ou menos o mesmo padrão dos critérios de estimativa de preço nos casos de licitação. Então, em se tratando de dispensa, nós faremos a pesquisa e a estimativa de preço nos mesmos moldes que se faz a pesquisa e estimativa de preço para fins de procedimento licitatório, tá? E o inciso 3 fala parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que verifiquem o atendimento dos requisitos. Então, encaminhamento para elaboração do parecer jurídico, que vai ali aprovar a minuta do aviso de dispensa e da fase preparatória toda, para permitir a publicação desse aviso e o início do procedimento, da fase externa do procedimento da dispensa. Né? Como eu te falei, a gente tem vários requisitos para que a gente tenha que fazer essa dispensa de valor, mas de antemão a gente precisa abrir a dispensa de valor respeitando esses 3 primeiros requisitos do artigo 72, que na verdade estabelece esses requisitos para todas as contratações diretas por dispensa e inexigibilidade, tá? O fato é que você precisa ter segurança para atuar nas dispensas e licitações e na inexigibilidade, porque a tendência é que agora, a gente está vendo, agora a gente está aí há 5 meses e pouquinho da revogação da 8666, né? Ela foi prorrogada somente até o dia 30 de dezembro, e nos parece que as emendas à MP não serão aprovadas, então a gente só tem esses 5 meses mesmo. Então, ao longo desse período, a tendência é que se comece a utilização do procedimento licitatório da nova lei de licitação pelas dispensas. A tendência, por serem procedimentos mais simples, é que se comece pela dispensa para depois se partir para pregões e concorrências e tudo mais, tá? Então, a tendência é que a gente tenha aí essa estrutura, tá certo? E aí, pessoal, atuar na lei agora, nova, com segurança, tranquilidade, é fundamental para que o seu nome seja lembrado quando se falar da nova lei de licitação. Exatamente, é o cotidiano. Dispensa de licitação é o cotidiano da maioria dos órgãos públicos, principalmente quando a gente pensa em órgãos menores, né? É um cotidiano, a gente vê muita dispensa, tem que ter muito cuidado com o fracionamento de objeto. Dispensa é um problema, e com a nova lei de licitação e com a transparência muito mais ampla dentro do portal, ver esses erros vai ser mais fácil pelos órgãos de controle, e isso pode acabar ensejando responsabilização. Então, vocês que querem se destacar com a nova lei de licitação, esse é o momento, né? Na verdade, muitos já aproveitaram o momento, assim, a gente já está passando do momento. O que a gente tem visto são os alunos que começaram a se tornar referência na nova lei de licitação. Essa semana eu tive um prazer de participar de uma 2ª ou 3ª capacitação feita por uma aluna do especialista reconhecido. Eu entrei para dar ali as boas-vindas aos alunos que estavam sendo capacitados, mas capacitados por ela. Fiquei muito feliz, eu tenho visto esse resultado positivo das pessoas que começaram a se tornar referência. Então, quem hoje tiver segurança para atuar na nova lei de licitação, vai ter o nome lembrado e vai se tornar referência, tá? Então, minha dica para a gente fechar hoje, nossa conversa de hoje, é que você comece a colocar em prática para as dispensas de licitação sempre a análise com base na unidade gestora. Então, 57 mil é por unidade gestora, por CNPJ contratante, e não pelo órgão inteiro, quando você tem vários órgãos demandantes, tá certo? Então, valeu, pessoal, até a próxima.